Capítulo 8. Como criar baseado no que já tenho. Não vou mentir para a senhora, a situação é grave. A voz do médico era segura, mostrando que ele sabia o que estava falando. Podia-se notar que ele estava preocupado em como encontrar as palavras certas para comunicar o que precisava ser dito, mas que não era algo fácil de ser comunicado. A mãe ficou em silêncio. O pai colocou seu braço em volta da esposa, como se pudesse oferecer algum conforto. Em seu coração, uma mistura de medo e impotência encheram seus olhos de lágrimas. Nenhuma criança deveria ter que passar por isso. Essa já era a terceira vez que o menino era internado. Ao fazer qualquer esforço, rapidamente ele perdia o fôlego. Sua respiração ficava cada vez mais rasa e rápida. Seguindo seu instinto mais profundo de sobrevivência, o menino acelerava a respiração, tentando desesperadamente buscar ar. Mas em vão. A cada vez que o menino expirava, tinha a esperança de que na próxima ele iria melhorar, só para ser seguido pela expiração rápida, movida pela tristeza que não estava melhorando, e o ciclo se repetia incontáveis vezes. Os pais tentavam ajudar, afrouxando o colar de sua camisa, tentando liberar ao máximo a passagem de ar por seu esôfago. Era uma experiência terrível. O menino de olhos arregalados agarrava com seus pequenos dedos os braços e a roupa da mãe. Em sua batalha pessoal por ar, ele não conseguia falar, mas no fundo de seu olhar, a mãe podia ver seu silencioso grito por socorro. As lágrimas da mãe caíam sobre o rosto do menino enquanto ela dizia: "A mamãe está aqui, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo." Mas ela não sabia. Seu coração estava tomado pelo medo de não saber se aquela seria a última vez que veria seu menino com vida. O quadro de seu menino é de asma crônica. Os medicamentos que tentamos até aqui não têm tido o efeito que esperávamos. Não posso fazer promessa. Se ele sobreviver, e repito, se ele conseguir sobreviver, nunca terá uma vida como a de outras pessoas. Precisa ficar acamado sem fazer esforço por um período indeterminado. Sinto muito, mas não há nada que possamos fazer, disse o médico com um pesar de quem sabia que aquelas palavras poderiam doer tanto quanto anunciar a morte da criança. O menino conseguiu voltar para casa, e sua infância realmente não foi nem de longe comparável à das demais crianças. Além da asma, o menino sofria de raquitismo devido à falta de vitamina D e à chance de exposição ao sol. Seus ossos tornaram-se frágeis. Suas pernas curvadas sob o peso de seu pequeno corpo em forma de arco, e a sua coluna também sofria de uma curvatória acima do normal, com todos os indícios de impactar para sempre a sua mobilidade e a vida útil como adulto. Devido à sua condição, o menino foi acometido por febre reumática, uma doença grave que afeta o coração, articulações, pele e cérebro. Além da dor para se mover, a doença pode ocasionar uma lesão nas válvulas do coração, que, infeccionadas, pode gerar paradas cardíacas, ou seja, potencialmente fatal. O que você faria se tivesse que cuidar desse menino? A medicina não conseguia mais ajudar. A situação dele só se agravava. Dia após dia, você tenta fazer sua parte, mas até quando? Para quê? Qual o objetivo desse nível de dedicação se as chances de sobrevivência são baixas? E mesmo que ele consiga por uma rara chance, nunca será uma pessoa completa e feliz. Mas os pais não desistiram. Já que a medicina não poderia ajudar, eles iriam fazer o possível, mesmo que isso significasse fazer o impossível. A mãe era naturopata, o pai era ginasta. E se eles criassem uma maneira de ajudar o menino? Algo que não existia ainda. Havia riscos, claro, mas sentiram que o mais arriscado seria continuar na mesma situação. O menino aceitou, dedicou-se, dia após dia, seguiu as orientações dos pais, mesmo quando algo dava errado. Aos poucos ele foi melhorando, sentindo-se mais forte, foi deixando a cama para trás, o isolamento do quarto, começou a sair para a rua, a interagir com as crianças, a caminhar, a correr. Inacreditavelmente ele melhorou. Sua recuperação foi tão miraculosa que quando chegou na adolescência ele se tornou ginasta, mergulhador e esquiador. Sua própria experiência o fez apaixonar-se pelos limites do corpo humano.
Tornou-se um estudante fervoroso de fisiologia, anatomia e medicina oriental. Aprofundou-se nos ensinamentos dos antigos gregos e romanos. Baseados em sua própria dor, entendia que não era só o corpo e não era só a mente, era o harmonioso equilíbrio entre os dois que poderiam levar a raça humana a novos limites. Quando esteve com um militar no exército, começou a treinar seus colegas de pelotão com seu próprio método. Usava fragmentos de várias ciências, mas de uma forma nova. Quando uma devastadora epidemia de influenza se abateu sobre o país, nenhum de seus colegas ficou doente. Mais do que isso, sua performance física era tão notável que, mesmo baleados e machucados no campo de batalha, conseguiam se mover e escapar. De volta para casa, havia um amigo que era um grande diretor musical. Se encantou com a dança, incorporou algumas das suas técnicas que não apenas resultou em dançarinos mais fortes e rápidos, como também criou um método ainda melhor e mais eficaz. Aos 46 anos, decidiu deixar para trás a Europa e morar nos Estados Unidos. No barco que o levava para lá, em uma viagem que durou semanas, ele conheceu o amor da sua vida. Ela se tornaria a sua fiel companheira até o fim de seus dias. Nos Estados Unidos, seu método virou febre entre os dançarinos. Alguns dos maiores nomes da indústria da dança ficaram encantados com os resultados e recomendavam para todos os seus alunos. Em poucos anos, seu método era conhecido internacionalmente. Mas ele não parou por aí. Queria que mais pessoas tivessem acesso aos benefícios de ter um corpo muito acima da média, com baixo impacto. Começou a tratar pessoas desabilitadas com doenças crônicas e lesões de todos os tipos. Os resultados eram espantosos. Sempre criando novas técnicas e novos equipamentos, as pessoas esperavam meses para ter a chance de ter uma sessão com ele, de onde muitos já saíam com resultados. Ele faleceu em 1967, aos 87 anos de idade. Seu método hoje é referência no mundo todo, amplamente aceito e recomendado por profissionais de saúde e da comunidade médica. Milhões e milhões de pessoas tiveram suas vidas transformadas pelo trabalho daquele jovem menino franzino, doente, mas que nunca desistiu. Seu nome era Joseph Hubertus Pilates, criador do método Pilates, que provavelmente você conhece e deve ter um estúdio próximo de onde você mora. Além de uma história recente e inspiradora, analisar a vida de Pilates traz uma esclarecedora lição sobre o processo de criação e como podemos tirar proveito disso. Como nasce a riqueza? Riqueza é o resultado de um valor. Quando você agrega valor a uma pessoa, você pode ser pago por isso. Quando você agrega valor a muitas pessoas, você pode ser muito bem pago por isso. Muitas pessoas acreditam que a única maneira de agregar valor é criando novos pontos. Não é verdade. Uma das formas mais poderosas e rápidas de gerar valor é quando você conecta dois pontos que até então nunca haviam sido conectados. Na verdade, algumas das maiores fortunas do mundo foram geradas não criando pontos, mas conectando duas ideias que nunca conversaram. O telefone conectou duas pessoas, o trem, duas cidades, o avião conectando dois países. Quando Cartier adaptou um relógio de bolso para ser amarrado no pulso de Santos Dumont para ajudá-lo no controle do tempo de seus voos, ele gerou valor. Quando a Havaianas conectou chinelos de borracha a um item de moda, gerou valor. Quando a Uber conectou o táxi e a internet, gerou valor. Joseph Pilates conectou as suas próprias dores com os exercícios dos romanos, a sabedoria dos chineses e a medicina moderna ocidental. Seu método gerou muito valor. Inventar algo novo não significa criar tudo do zero. Muitas vezes é juntar duas coisas que nunca haviam sido colocadas juntas e a união de ambas cria algo novo que gera valor, muitas vezes superior ao peso dos dois elementos sozinhos. Um bolo de chocolate gera mais valor do que cada ingrediente vendido isoladamente. Como funciona o processo criativo? Vamos falar de coisa boa? Bolo. Imagina um bolo de chocolate. Vamos pensar nas 3 etapas do processo de criação de um bolo de chocolate. Ingredientes. Quais são os ingredientes que vão em um bolo? Farinha, leite, açúcar, ovos, etc. Você criou algum desses ingredientes? Não. A natureza ou a empresa criou e estão disponíveis no mercado para qualquer um. Legal. Agora vamos para a segunda etapa.
a receita. A segunda etapa é a receita, ou seja, o método de combinação dos ingredientes. Para fazer um bolo, existe uma combinação ideal entre cada ingrediente. Se colocar muito a mais ou a menos de um dos ingredientes, o bolo pode afundar ou explodir. Essa segunda etapa é a nossa maior oportunidade de diferenciação, onde podemos alterar, testar, brincar e ajustar a receita para que fique com a nossa cara e o nosso jeito, a nossa visão. Eu não preciso recriar necessariamente os ingredientes, mas mudando a receita posso acabar criando algo tão único e diferente que nem se encaixa na categoria de bolos. Você não precisa criar os ingredientes, mas a receita precisa ter a sua cara. Se você simplesmente usar os mesmos ingredientes e a mesma receita que todo mundo, vai acabar com o mesmo produto que todo mundo, o que nos leva à terceira etapa, bolo final. Agora nós temos o produto final, que é o resultado da união dos ingredientes em uma receita. Se alguém misturar as mesmas coisas do mesmo jeito, vai ter o mesmo resultado. Repare que não estou falando de produto, mas sim do resultado. Poderia ser um serviço, uma música, um método, uma obra de arte ou uma nave espacial. O propósito de você, se você for construir uma nave espacial, me avise. Sério, tamo junto na loucura. Você consegue ver agora o motivo de termos tantas pessoas, empresas e marcas juntas iguais? Elas usam os mesmos nomes para as coisas, falam do mesmo jeito, usam as mesmas cores, cobram o mesmo preço, dão a mesma garantia, vão aos mesmos lugares e reagem do mesmo jeito. Se você é mais do mesmo, não tem nada de original. Pessoas e empresas conhecem os mesmos ingredientes, aprendem as mesmas receitas. Obviamente, o resultado final vai ser o mesmo. Quando muita gente faz a mesma coisa, o valor daquilo despenca. Em vez de gerar, destrói-se a riqueza. Nós somos um dos povos mais criativos do mundo, mas em vez de usarmos nossa criatividade para mudar as receitas das coisas e criarmos coisas novas, únicas, originais, muitas vezes nos contentamos em ser mais um fazendeiro, o que todo mundo faz. É alterando o processo que temos a chance de criar coisas novas que o mundo não viu ainda. Mas para isso, você precisa ter a coragem de testar, brincar, correr riscos, dar errado até dar certo. E quando der certo, sai de perto, pois aí o mundo vai querer você. Como a natureza lida com isso? Imagine uma árvore. Com suas raízes, ela extrai nutrientes do solo. Com suas folhas, ela absorve a luz do sol e o dióxido de carbono do ar. Dentro de si, ela processa tudo e nos agracia com uma maçã, ou uma banana, ou qualquer outra fruta. Uma árvore sem frutos parece ser só mais uma. Mas e a árvore do quintal da sua avó que produz seu fruto predileto, que lembra sua infância? Quanto vale? A natureza é especialista em combinatividade. Ela pega o elemento de um, mistura com o elemento do outro e cria algo novo, certamente valioso para outro ser. Como no caso da fruta, cuja função é ser comida por aves e animais que levarão a semente para ser germinada em outros lugares. Nós também podemos aprender muito com esse processo. Inputs. Input é um nome técnico para um dado de entrada. É tudo que vemos, ouvimos e aprendemos na vida. Tudo vai ficando ali dentro da nossa cabeça para ser usado um dia. Outputs. Output é o dado de saída, ou seja, o que sai da nossa cabeça após ser processado. Simplificando bastante, esse fluxo de inputs e outputs acontece a todo momento. Os livros que lemos, os filmes a que assistimos, os amigos com quem passamos o tempo, os mestres que acompanhamos, as músicas que ouvimos, tudo isso vai enchendo nossa cabeça de inputs que vão sendo guardados em forma de repertório, um estoque, um depósito. É como um pet de utilidades do Batman. Quando precisar, tem tudo à mão. Digamos que você precisa se lembrar do aniversário do seu marido, por exemplo. Em instantes, sua mente busca essa informação e lhe entrega. Fácil, né? Claro, para as esposas é fácil. Reza a lenda que para os homens é biologicamente impossível lembrar datas. Não adianta brigar conosco, tem que reclamar com o fabricante.
Se for algo simples, o input e output são o mesmo. O que um dia entrou como input e foi guardado, agora está sendo solicitado e entregue como output. Está me acompanhando? A grande maioria das pessoas só tem esse nível. O que entra fica ali e quando precisa sai. É como os ingredientes do bolo. Tem todos, mas sem misturar. Assim, input 1, receita de bolo. Output 1, receita de bolo. Entra no lado esquerdo e sai no lado direito. Aqui só rolou a transmissão de conhecimento. Não houve valor gerado. Qual o pulo do gato? Se a riqueza é criada quando conectamos os pontos, ter ingredientes em nossa mente é só parte do trabalho. É como combinamos esses pontos de forma inédita que dá acesso ao pote de ouro no fim do arco-íris. Qual o pulo do gato? Se a riqueza é criada quando conectamos os pontos, ter ingredientes em nossa mente é só parte do trabalho. É como combinarmos esses pontos de forma inédita que dá acesso ao pote de ouro no fim do arco-íris. Quando todo mundo só estoca os inputs, quem pensa diferente e gosta de combinar esses inputs, assim como a natureza, de modo que eles ficam diferentes, gera valor agregado na hora de sair. Input 1, receita do bolo. Input 2, sorvete de creme. Entra na cabeça, sai do outro lado. Output 1, petit gâteau. Vê a diferença? Foi isso que Joseph Pilates fez quando misturou tantas ciências e filosofias diferentes, vendo na prática o que funcionava e o que não. Certamente muita coisa não deu certo e muitos testes resultaram em fracasso prático. Mas ele, sendo uma pessoa que vibrava em alta frequência, segundo o Instituto Internacional Supertide Schultz, agradecia e aprendia a lição em meio à dor do fracasso. E isso dava mais combustível para continuar testando, até encontrar a combinação jamais vista antes, e assim gerava muito valor para o mundo. Combinar 3 coisas em uma só deu origem ao produto de maior sucesso de vendas da história. Em seu histórico lançamento em 2007, Steve Jobs apresentou ao mundo o primeiro produto que combinava um MP3 player, iPod, e um telefone e um navegador de internet. Assim, a Apple criou o iPhone e mudou para sempre a maneira como nos comunicamos. Pessoas reconhecidamente criativas conseguem fazer isso com facilidade. Pegam algo de uma área e aplicam em outra que não tem relação. Veja esses exemplos. Sabe essas jaquetas verdes famosas que muitas blogueiras usam como item de moda indispensável em seu guarda-roupa? Adivinhe de onde saiu o conceito original? De uniformes militares. E a gravata masculina? Muitos homens que usam gravata todos os dias não sabem o motivo ou o que ela representa. Há 2000 anos, soldados romanos usavam um lenço úmido ao redor do pescoço para auxiliar no calor do verão. A peça foi se modificando com o tempo, mas a tradição permaneceu. A gravata representa o status de ser membro do maior império do mundo da sua época. Outro exemplo, as papinhas de bebê prontas para consumo que um dia foram a preferência da maioria das mães do mundo, não nasceram com esse objetivo. Na verdade, elas foram criadas para outros bebês, os astronautas. Com a corrida espacial dos anos 1960 e 1970, a NASA precisava descobrir maneiras de alimentar os astronautas de forma nutritiva e que a comida não estragasse. A papinha foi criada para isso, só que com o fim da Guerra Fria, a demanda acabou e foi necessário encontrar um novo mercado para a papinha. Aí nasceu a papinha para bebês, um mercado muito maior e que não estava no radar dos criadores do produto originalmente. Aqui vai mais alguma lista de inovações que nasceram de 2 pontos conectados de forma inédita. A mola maluca, aquele brinquedo de mola longo que desce as escadas sozinhos, foi criado originalmente para estabilizar componentes dentro de navios em 1943. A mala de rodinhas foi a combinação de um carrinho de bebê com mala de viagem.
Absorvente íntimo feminino foi originalmente criado para tratar ferimentos e sangramentos em soldados no campo de batalha. Quem teve a ideia de combinar o telefone com uma máquina copiadora acabou criando a máquina de fax. Listerine, o famoso enxaguante bucal, foi criado primeiro para tratar gonorreia. O alarme relógio foi a combinação de um sino e um relógio. Viagra foi originalmente desenvolvido para tratar um problema cardíaco chamado angina. Coca-Cola foi criada para tratar a dependência de morfina. Acho que deu para pegar a ideia? Existe um mundo de possibilidades para qualquer coisa que você deseje criar. Só se lembre de que, enquanto muitos tentam criar ingredientes, você tem o potencial de mudar a receita. Assim como a mãe natureza, se você combinar dois inputs para criar um output novo, pode revolucionar sua carreira, empresa ou relacionamento. Uma dica: quanto mais inputs diferentes você tiver, melhor. Não fique preso em uma bolha somente lendo as mesmas coisas, ouvindo as mesmas músicas ou conversando com as mesmas pessoas. Quanto mais fora da sua rotina você puder se aventurar, maiores as chances de encontrar um input novo que, combinando com o que você tem no seu inventário pessoal, pode criar algo revolucionário. Muitas pessoas acreditam que a única maneira de agregar valor é criando novos pontos. Não é verdade. Uma das formas mais poderosas e rápidas de gerar valor é quando você conecta dois pontos que até então nunca haviam sido conectados. Joseph Pilates dizia que estava 50 anos à frente do seu tempo. Com esse capítulo, eu espero que você possa dizer o mesmo a seu respeito em breve. Conectar pontos que nunca tiveram relação antes, isso é ser diferente. Top um desafio? A melhor ferramenta para a solução de problemas é a criatividade. O que muitas pessoas não sabem é que a criatividade é uma habilidade que todos podem desenvolver. Criatividade é a capacidade de criar algo novo, mas nem sempre precisamos criar algo novo do absoluto zero. Nós podemos fundir dois elementos, unir pontos de área distintas e, com isso, fazer uma combinatividade. Combinar coisas que nunca antes haviam sido combinadas e criar algo novo. Um ótimo ponto de partida é a análise das dores e dos desejos de seus clientes. Criar algo novo para resolver uma dor ou ajudar seu cliente a se aproximar do desejo dele é algo muito poderoso. Quer aprender como funciona? Então vamos lá. Como eu disse, tudo deve partir da análise das dores e desejo do seu cliente. Sendo assim, imagine que tenho uma marca de filtros de água e estou querendo criar um produto novo. Passo 1. Mapear todas as dores e desejos do meu cliente. Passo 2. Anotar todas as soluções atuais para as dores e desejo. Passo 3. Realizar testes na nossa ferramenta de combinatividade. Portanto, uma solução fácil seria incluir um termômetro no meu filtro. Porém, percebo que ainda falta algo que indica o quão gelado a água realmente está. E com isso, percebo que posso inserir um visor digital com um indicador de temperatura. Bom, pronto, criei uma variação de um produto que pode ajudar o meu cliente a resolver sua dor de não saber quão gelada está sua água, criando um filtro de água com um indicador de temperatura digital. Filtro de água, objeto, ação, processo atual. Não sei se está gelada, quero água gelada, dor, desejo. Termômetro, input, solução 1. Visor digital, input 2, solução 2. Filtro de água com indicador de temperatura digital, output. Outro exemplo, imagina que sou o dono de um mercado. Após analisar meu cliente, percebi que ele tem dificuldade de escolher frutas e legumes, já que não sabe identificar nem a qualidade nem os ciclos de vida desses alimentos. Percebo que a forma atual, como estão expostas as frutas, não ajudam a escolher. Minha primeira ideia é, então, educá-lo sobre cada um dos tipos através de um infográfico fixado nas prateleiras. Mas então me pergunto, o que está faltando? E percebo que por mais que isso o ajude, ainda não é uma solução prática, pois meu cliente gosta de fazer as compras com agilidade e isso atrasaria e poderia atrapalhar sua experiência. Então tenho outra ideia.
Utilizar os repositores que tenho e que ficam circulando pelo local para ajudar nessa etapa de educação. Sendo assim, chego ao input final, que é treinar esses colaboradores para se tornarem os meus especialistas fruteiros, que agora, além de repor as frutas nas prateleiras, também irão educar meus clientes. Com isso, agora meu cliente terá quem recorrer, perguntar e terá uma melhor experiência, já que aproximei do seu desejo de comprar sementes, somente as melhores frutas. Frutas na prateleira. Ação, objeto, processo atual. Não sei escolher frutas, quero as melhores. Dor, desejo. Infógrafo explicativo. Input, solução. Praticidade. O que falta? Funcionários ajudando. Input 2, solução. Especialista em frutas. Output. Que tal um último exemplo? Imagine que eu sou um dentista ou um laboratório que desenvolve escovas de dentes. Após analisar o perfil do meu cliente e levar suas dores e desejos, percebo que ele possui dificuldade em escovar os dentes sem fazer muita força. Isso tem causado certos problemas bucais, porém ele não sabe o que é escovar forte ou escovar fraco e não encontra uma solução para o seu problema. E então, ao analisar os atuais produtos do mercado, percebo que as escovas de dentes normais não possuem nada para auxiliá-lo com o seu problema. Minha primeira ideia é incorporar à escova de dente normal um medidor de intensidade. Então eu me pergunto o que está faltando e percebo que enquanto meu cliente estiver escovando seus dentes, não conseguiria analisar a intensidade. Portanto, precisaria facilitar a maneira como ele enxergar o que é uma escovação fraca, média ou forte. E chegou à conclusão de que precisa incorporar um indicador visual colorido, talvez incluindo a cor verde para a escovação fraca, azul para a média e vermelha para a forte. E com isso chegamos ao output da escova de dente com medidor de força, o que ajudará o cliente a identificar visualmente quando está colocando muita ou pouca força em sua escovação. Escova de dentes, ação, objeto, processo atual. Escovação com força, preciso escovar fraco, dor, desejo. Medidor de intensidade, input, solução 1. Indicador visualmente, input, solução 2. Indicador visual por cor, o que falta? Escova com medidor de força, output. Preciso ressaltar que não sou expert em filtros de água, tampouco em escovas de dentes. Por isso, todos os exemplos foram meramente ilustrativos e serviram para exemplificar a maneira como fazemos a combinatividade das coisas. Curtiu? Topa um desafio? Agora é sua vez de criar novos produtos para seus clientes. Passo 1. Faça uma lista com 20 dores e 20 desejos dos seus clientes. Passo 2. Anote todas as soluções atuais para cada dor e desejo. Passo 3. Teste cada dor e desejo em nossa ferramenta de combinatividade até encontrar uma solução nova. Ferramenta de combinatividade. Ação, objeto, processo atual, mais dor, desejo, mais input 1, solução 1, mais o que falta, mais input 2, solução 2, output. Fim do capítulo.